uma oração para tu desenvolveres a tua fé. E nesta oração nós vamos estudar o exemplo de Ruth. E antes de começar, nós vamos juntos orar um Pai Nosso. E tu podes orar comigo. Pai nosso Jeová que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha sobre nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra, assim também no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do iníquo, pois seu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aonde quer que fores, eu irei. Ruth estava andando ao lado de Noemi, numa estrada que se estendia pelos áridos planaltos de Moab. Não havia mais ninguém além das duas no meio daquela imensa paisagem. Já era quase noite e Ruth olhava para a sua sogra, talvez se perguntando se não seria melhor procurar um lugar para dormir. Ruth tinha muito carinho por Noemi e faria tudo o possível para cuidar dela. As duas levavam no coração uma grande dor. Noemi era viúva já por muitos anos, mas agora chorava a morte de seus dois filhos, Quiliom e Malom. Ruth também estava de luto. Malom era seu marido. Ela e Noemi iam para o mesmo lugar, a cidade de Belém, em Israel. Mas de certa forma, suas jornadas eram diferentes. Noemi estava voltando para casa, ao passo que Ruth estava partindo para o desconhecido, deixando para trás sua família, bem como sua terra natal, com todos os seus costumes, incluindo seus deuses. Ruth 1, 3 a 6. Por que uma jovem mulher faria uma mudança tão drástica? Onde Ruth encontraria forças para recomeçar a vida e cuidar de Noemi? A resposta a essas perguntas destacará vários aspectos da fé de Ruth que podemos imitar. Primeiro vejamos o que levou essas duas mulheres a iniciar aquela longa viagem para Belém. Uma família dilacerada pela tragédia. Ruth cresceu em Moab, um pequeno país ao leste do Mar Morto. A região era composta basicamente de planaltos pouco arborizados, cortados por vales profundos, os campos de Moab. Os campos de Moab eram férteis, mesmo quando a fome assolava. Israel. De fato, foi por isso que Ruth conheceu Malom e sua família. Ruth 1:1. Por causa de uma fome em Israel, o marido de Noemi, Elimeleque, tinha decidido sair de sua terra com a família. Foram morar em Moab como estrangeiros. Essa mudança deve ter sido desafiadora para a fé de cada um deles, pois os israelitas precisavam adorar regularmente no lugar sagrado escolhido por Jeová. Deuteronômio 16, 16 e 17. Noemi conseguiu manter viva a sua fé, mas sofreu muito com a morte de seu marido. Ruth 1, 2 e 3. Noemi também deve ter sofrido quando seus filhos se casaram com mulheres moabitas. Ruth 1:4. Ela sabia que Abraão, antepassado de Israel, não havia medido esforços para procurar entre seu povo alguém que adorasse a Jeová para se casar com seu filho Isaque. Gênesis 24, 3 e 4. Mais tarde, a lei mosaica deixou claro que os israelitas não deviam permitir que os seus filhos e filhas se casassem com estrangeiros, para que o povo de Deus não se desviasse para a idolatria. Deuteronômio 7, 3, 4. Ainda assim, Malom e Quiliom
se casaram com moabitas, mesmo que Noemi tenha ficado preocupada ou decepcionada pelos vistos, ela fez de tudo para mostrar bondade e amor às suas noras Ruth e Orpa. Talvez esperasse que um dia elas também se tornassem adoradoras de Jeová. De qualquer modo, tanto Ruth como Orpa gostavam muito de Noemi, e esse bom relacionamento foi de grande ajuda quando a família foi atingida por uma tragédia. Antes que tivessem filhos, as duas jovens mulheres ficaram viúvas. Ruth 1:5. Será que a formação religiosa de Ruth a tinha preparado para uma tragédia dessas? Dificilmente. Os moabitas adoravam vários deuses, sendo Camós o principal. Números 21-29. Parece que a religião moabita também recorria à brutalidade e aos horrores tão comuns naquela época, incluindo o sacrifício de crianças. Isso com certeza era muito diferente de tudo o que Ruth havia aprendido com Malom ou Noemi sobre o amoroso e misericordioso Deus de Israel, Jeová. Ele governa por meio do amor, não do terror. Deuteronômio 6:5. Com sua trágica perda, Ruth deve ter-se apegado ainda mais a Noemi e escutado com interesse o que essa mulher idosa tinha a dizer sobre o Deus Todo-Poderoso, suas obras maravilhosas e seu modo amoroso e misericordioso de lidar com seu povo. Noemi, por sua vez, estava ansiosa para ter notícias de sua terra. Certo dia ela ouviu, talvez, de um comerciante viajante que a fome em Israel havia acabado. Jeová tinha voltado sua atenção para seu povo. Belém novamente fazia jus a seu nome, que significa casa de pão. Por isso Noemi decidiu voltar. Ruth 1:6. O que Ruth e Orpa fariam. Ruth 1:7. Durante suas aflições, elas haviam-se achegando muito a Noemi. Parece que Ruth, em especial, havia-se afeiçoado a Noemi por causa de sua bondade e forte fé em Jeová. As três viúvas partiram juntas rumo a Judá. O relato de Ruth nos lembra que tragédias e perdas acontecem tanto a pessoas boas e honestas como a pessoas más. Eclesiastes 9:2-11. Mostra também que, diante de uma perda difícil de suportar, é bom recorrer ao consolo de outros, especialmente dos que se refugiam em Jeová, o Deus de Noemi. Provérbios 17:17. O amor leal de Ruth. Depois de muitos quilómetros de caminhada, Noemi começou a ter outra preocupação. Ficou pensando naquelas duas jovens e no amor que haviam mostrado por ela e por seus filhos. Noemi não suportava a ideia de agora ser mais um fardo para elas. Se deixassem sua terra natal e a acompanhassem até Belém, o que Noemi poderia fazer por elas? Por fim Noemi disse: Ide, voltei, cada uma à casa de sua mãe, que Jeová use de benevolência para convosco, assim como vós usastes de benevolência para com os homens agora já mortos e para comigo. Ela também expressou a esperança de que Jeová as recompensaria com outros maridos e uma vida nova. O relato continua. Então as beijou e elas começaram a levantar as suas vozes e a chorar. Não é difícil ver porque Ruth e Orpa sentiam tanta afeição por essa mulher altruísta e de bom coração. As duas insistiam: Não, mas voltaremos contigo ao teu povo. Ruth 1:8-10. No entanto, Noemi não se deixou convencer facilmente. Argumentou com insistência que não podia fazer muito pelas duas em Israel. Ela não tinha marido para sustentá-la, nem filhos com ela, com quem elas pudessem se casar, e não havia nenhuma perspectiva disso mudar. Daí, disse que sua incapacidade de cuidar delas era um motivo de amargura. Para Orpa, as palavras de Noemi faziam sentido. Sua família, sua mãe e sua casa estavam em Moab, esperando por ela. Realmente, parecia mais prático permanecer em Moab. Assim, com grande tristeza, ela beijou Noemi e foi embora.
Ruth 1, 11 a 14. O que dizer de Ruth? Os argumentos de Noemi também valiam para ela, mas o relato diz: quanto a Ruth, apegou-se a ela. Noemi talvez já tivesse retomado a viagem quando percebeu que Ruth a estava seguindo. Então disse: Eis que a tua cunhada enviuvada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Volta com a tua cunhada enviuvada. Ruth 1,15. As palavras de Noemi revelam um detalhe importante. Orpa tinha voltado não só para seu povo, mas também para seus deuses. Ela não se importava de continuar a adorar Quemós e outros deuses falsos. E Ruth? Será que também pensava assim? Vendo Noemi naquela estrada deserta, Ruth não tinha dúvida do que sentia. Seu coração transbordava de amor por Noemi e pelo Deus a quem ela servia. Assim Ruth disse: Não instes comigo para te abandonar, para recuar de te acompanhar, pois onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pernoitares, pernoitarei eu. Teu povo será o meu povo, e teu Deus o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei enterrada. Assim me faça Jeová, e assim lhe acrescente mais. Se outra coisa, senão a morte, fizer separação entre mim e ti. Ruth 1, 16, 17. As palavras de Ruth são notáveis, tanto é que ficaram para a história, resistindo até os nossos dias. 3000 anos depois, elas expressam, de modo perfeito, uma qualidade preciosa, o amor leal. O amor de Ruth era tão forte, tão leal, que ela iria com Noemi para onde quer que ela fosse. Apenas a morte poderia separá-las. O povo de Noemi se tornaria seu próprio povo, pois Ruth estava disposta a deixar para trás tudo o que conhecia em Moabe, incluindo os deuses moabitas. Ao contrário de Orpa, Ruth podia dizer com toda a sinceridade que queria que o Deus de Noemi, Jeová, também fosse seu Deus. Então as duas, agora sozinhas, continuaram a longa viagem para Belém. Segundo uma estimativa, essa viagem pode ter levado uma semana, mas com certeza elas encontraram na companhia uma da outra certa medida de consolo para seu pesar. O mundo está repleto de sofrimento e pesar. Em nossos dias, que a Bíblia chama de tempos críticos, difíceis de manejar, enfrentamos todo tipo de perda e dor. 2 Timóteo 3:1. Portanto, a qualidade mostrada por Ruth é agora mais importante do que nunca: o amor leal, o amor que se apega a algo e simplesmente se recusa a largá-lo. É uma força poderosa para o bem neste mundo, cada vez mais em escuridão. Precisamos dele no casamento, no relacionamento com nossos parentes e amigos, bem como na congregação cristã. 1 João 4:7, 8:20. Por cultivarmos esse tipo de amor, imitamos o excelente exemplo de Ruth. Ruth e Noemi em Belém. Naturalmente, uma coisa é falar de amor leal, outra bem diferente é colocá-lo em prática. Ruth tinha diante de si a oportunidade de mostrar seu amor leal, não só por Noemi, mas também pelo Deus a quem escolheu adorar Jeová. As duas, por fim, chegaram a Belém, uma pequena cidade uns 10 km ao sul de Jerusalém. Parece que Noemi e sua família haviam tido algum destaque no passado, pois todos estavam falando sobre seu retorno. As mulheres olhavam para ela e diziam: É esta Noemi? É esta Noemi? Pelos vistos, ela estava bem diferente de quando partiu de Belém. Os anos de dificuldades e sofrimento em Moabe haviam deixado marcas em seu semblante e em seu corpo. Ruth 1:19. Noemi disse a essas mulheres como sua vida tinha se tornado amarga. Ela até achava que seu nome devia ser mudado de Noemi, que significa minha agradabilidade, para Mara, que significa amarga. Pobre Noemi, assim como Jó que viveu antes dela. Noemi achava que tinha sido Jeová Deus que havia causado suas dificuldades. Ruth 1:20 e 21, Jó 2:10
Jó 13, 24 a 26. Quando as duas se estabeleceram em Belém, Ruth começou a pensar em qual seria o melhor modo de cuidar de si mesma e de Noemi. Ela soube que a lei que Israel havia recebido de Jeová incluía uma provisão amorosa para os pobres. Ela tinha permissão de entrar nos campos na época da colheita e seguir os ceifeiros, respigando o que fosse deixado para trás, o que crescia nas beiradas dos campos. Era a época da colheita da cevada, provavelmente abril, em nosso calendário atual. E Ruth foi aos campos para ver quem a deixaria respigar. Ela foi parar nos campos de Boaz, um rico proprietário de terras e parente de Elimeleque, falecido marido de Noemi. Embora a lei lhe desse o direito de respigar, ela achou melhor pedir permissão ao rapaz responsável pelos ceifeiros, então Ruth começou o trabalho imediatamente. Ruth 1, 22 e 2, 3 e 7. Imagina Ruth seguindo os ceifeiros à medida que eles cortavam a cevada com suas foices de pedra. Ela se abaixava para pegar o que caía ou o que eles deixavam para trás. Depois amarrava as hastes em feixes e os carregava para um lugar onde mais tarde pudesse debulhar os grãos. Era um trabalho lento e cansativo que ficava cada vez mais difícil com o passar do dia, mas Ruth continuava a trabalhar, parando apenas para enxugar o suor do rosto e tomar uma refeição simples. Na casa, talvez um abrigo que provia sombra para os trabalhadores. Ruth provavelmente não esperava ser notada, mas foi. Boaz a viu e perguntou ao jovem encarregado quem era ela. Boaz, um notável homem de fé, cumprimentava todos os seus trabalhadores, talvez incluindo os de um dia ou até os estrangeiros. Ele dizia: Jeová seja convosco, e eles respondiam da mesma maneira. Esse homem mais velho, de mentalidade espiritual, mostrou um interesse paternal em Ruth. Chamando Ruth de filha, Boaz a aconselhou a continuar respigando em seus campos e a permanecer perto das moças de sua casa, para que nenhum trabalhador a importunasse. Boaz se certificou de que ela tivesse o que comer na hora do almoço. Ruth 2, 8 e 9 e 14. Mas acima de tudo ele a elogiou e a encorajou. Como? Quando Ruth perguntou a Boaz o que ela, uma estrangeira, havia feito para merecer aquele gesto de bondade, ele respondeu que tinha ouvido falar de tudo o que ela havia feito por sua sogra. É provável que Noemi tinha falado bem de sua querida nora para as mulheres de Belém e que isso tinha chegado aos ouvidos de Boaz. Ele também sabia que Ruth tinha aceitado a adoração de Jeová, pois disse: Jeová recompense teu modo de agir e haja para ti um salário perfeito da parte de Jeová, o Deus de Israel, deixado debaixo de cujas asas vieste refugiar-te. Ruth 2:12. Como essas palavras devem ter encorajado Ruth, ela realmente tinha decidido se refugiar debaixo das asas de Jeová Deus. Como um passarinho se aconchega no ninho sob a proteção de sua mãe, Ruth agradeceu a Boaz por suas palavras tranquilizadoras. Daí continuou trabalhando até anoitecer. Ruth 2, 13-17. A fé demonstrada por Ruth é um excelente exemplo para todos os que lutam pelo sustento nesta época de dificuldades económicas. Ela não se achava no direito de exigir nada dos outros e por isso era grata por tudo que faziam por ela. Não sentia vergonha de trabalhar arduamente por várias horas para cuidar de quem amava, mesmo que fosse um serviço humilde. Com apreço, aceitou e aplicou conselhos sábios sobre como trabalhar
com segurança e em boa companhia. O mais importante é que nunca perdeu de vista onde estava seu verdadeiro refúgio, sob a proteção de seu pai, Jeová Deus. Se mostrarmos amor leal, como Ruth, e seguirmos seu exemplo de humildade, diligência e gratidão, nossa fé também será um bom exemplo para todos. Mas como Jeová cuidou de Ruth e Noemi, isso será considerado no próximo capítulo. Uma mulher de bem. Ruth se ajoelhou perto da pilha de cevada que ajuntou durante o dia. A noite caía nos campos ao redor de Belém, e muitos trabalhadores já se dirigiam ao portão da pequena cidade situada no topo de uma serra ali perto. Ruth estava com os músculos doloridos depois de um longo dia de trabalho que tinha começado bem cedo. Ainda assim, ela continuou trabalhando, batendo nas hastes com uma pequena vara para soltar os grãos. Apesar de tudo, o dia tinha sido bom, muito melhor do que ela esperava. Será que as coisas finalmente melhorariam para essa jovem viúva? Como vimos no capítulo anterior, ela tinha-se apegado a Noemi, sua sogra, jurando que ficaria com ela e que se tornaria adoradora de Jeová, o Deus da Noemi. As duas viúvas tinham saído de Moabe e ido para Belém, e Ruth, que era moabita, logo ficou sabendo que a lei de Jeová fazia provisões práticas e dignas para os pobres em Israel, incluindo os estrangeiros. Agora ela podia observar alguns dos servos de Jeová, que seguiam a lei e eram treinados por ela, agirem de um modo que revelava espiritualidade e bondade. Isso tocou seu coração tão sofrido. Um desses servos foi Boaz, um homem rico de mais idade. Era nos campos dele que Ruth respigava. Naquele dia, ele havia reparado em Ruth e sentido um carinho paternal por ela. Com certeza, ela ficou contente no seu íntimo ao pensar nas palavras bondosas dele, elogiando-a por cuidar da idosa Noemi e por buscar proteção sob as asas do Deus verdadeiro, Jeová. Ruth 2, 11-14. Mesmo assim, Ruth talvez se preocupasse com seu futuro, visto que era estrangeira, pobre e não tinha marido nem filhos. Como ela sustentaria a si mesma e a sua sogra nos anos à frente? Será que respigar seria suficiente? E quem cuidaria dela quando envelhecesse? Seria natural que ela se preocupasse com isso. Muitos têm ansiedades similares nesta época de grandes dificuldades económicas. Ao analisarmos como a fé de Ruth a ajudou a enfrentar esses desafios, veremos muitas coisas que podemos imitar. O que é uma família? Quando acabou de bater os grãos e ajuntá-los, Ruth viu que havia respigado aproximadamente 1 efa de cevada ou 22 litros. Pode ser que a sua carga pesasse uns 14 quilos. Ruth talvez tenha embrulhado tudo num pano, colocado sobre a cabeça e partido para Belém ao anoitecer. Ruth 2,17. Noemi ficou feliz de ver sua querida nora e ex-nora, e talvez tenha ficado surpresa ao notar a pesada carga de cevada que Ruth trazia, visto que Ruth também havia trazido sobras dos alimentos que Boaz tinha providenciado para os trabalhadores. As duas tomaram uma refeição simples. Noemi perguntou: "Onde respigaste hoje e onde trabalhaste? Torne-se bendito aquele que reparou em ti." Ruth 2,19. Noemi estava atenta à grande quantidade de provisões que Ruth havia conseguido, mostrava que alguém tinha reparado na jovem viúva e a tinha tratado com bondade. As duas começaram a conversar e Ruth disse a Noemi como Boaz tinha sido bondoso. Comovida, Noemi exclamou: "Bendito seja ele, por Jeová, que não abandonou a sua benevolência para com os vivos e os mortos." Ruth 2,20. Ela encarou a bondade de Boaz como vinda de Jeová, que move seus servos a ser generosos
e promete recompensá-los por sua bondade. Provérbios 19:17. Noemi incentivou Ruth a aceitar a oferta de Boaz de continuar respigando em seus campos e de ficar perto das moças da casa dele, para não ser importunada pelos ceifeiros. Ruth aceitou esse conselho. Ela também continuou a morar com a sua sogra. Ruth 2, 22 e 23. Vemos aqui de novo a qualidade mais notável de Ruth, o amor leal. Seu exemplo pode nos fazer refletir. Será que prezamos nossos laços familiares, apoiando lealmente as pessoas que amamos e ajudando-as quando necessário? Esse amor leal nunca passa despercebido de Jeová. Será que podemos dizer que Ruth e Noemi formavam uma família? Para alguns, uma família só é considerada família no pleno sentido quando todos os papéis são preenchidos: marido, esposa, filhos, avós e assim por diante. Mas o exemplo de Ruth e Noemi mostra que até mesmo duas pessoas podem ser consideradas uma família se demonstrarem carinho, bondade e amor entre si. Seja qual for o seu caso, você dá valor à sua família? Jesus lembrou a seus seguidores que a congregação cristã pode se tornar uma família para quem não tem nenhuma. Marcos 10, 29, 30. Ele é um dos nossos resgatadores. Ruth continuou a respigar nos campos de Boaz, desde a colheita da cevada em abril até a colheita do trigo em junho. À medida que as semanas passavam, Noemi sem dúvida pensava cada vez mais no que poderia fazer por sua nora. Quando ainda estava em Moab, Noemi achava que jamais poderia ajudar Ruth a encontrar outro marido. Ruth 1, 11 a 13. Mas agora começava a pensar de outra forma. Ela disse a Ruth: "Minha filha, não devia eu procurar-te um lugar de descanso?" Ruth 3:1. Naquele tempo, era costume os pais procurarem um cônjuge para os filhos, e Ruth de fato havia se tornado como uma filha para Noemi. Ela queria achar um lugar de descanso para Ruth, referindo-se à segurança e proteção de um lar e um marido proporcionariam. Mas o que Noemi poderia fazer? Quando Ruth falou de Boaz pela primeira vez, Noemi disse: "O homem é aparentado conosco, ele é um dos nossos resgatadores." Ruth 2, 20. O que isso significava? A lei de Deus para Israel incluía provisões amorosas para as famílias que passassem por dificuldades devido à pobreza ou luto. Se uma mulher ficasse viúva sem ter filhos, ela se sentiria ainda mais aflita, porque isso impediria que a descendência e o nome de seu marido continuassem nas gerações futuras. Mas a lei de Deus permitia que o irmão do marido se casasse com a viúva. Assim ela poderia dar à luz um herdeiro que desse continuidade ao nome do falecido e cuidasse dos bens da família. Noemi pensou num plano e contou a Ruth. Podemos imaginar o olhar surpreso de Ruth ao passo que sua sogra falava. A lei de Israel ainda era algo novo para Ruth, e muitos dos costumes eram um pouco estranhos para ela. No entanto, sua consideração por Noemi era tão grande que ela ouviu atentamente cada palavra. O que Noemi aconselhou Ruth a fazer talvez tenha parecido estranho ou embaraçoso, até mesmo humilhante. Mas ela escutou o conselho e humildemente disse: "Farei tudo o que me disseres." Ruth 3:5. Às vezes é difícil para os jovens ouvir os conselhos dos mais velhos e experientes. É fácil achar que os mais velhos não conseguem realmente entender os problemas e desafios que os jovens enfrentam. O exemplo da humanidade de Ruth nos lembra que ouvir a sabedoria de pessoas mais velhas que nos amam e querem o nosso melhor pode ser muito recompensador. Salmos 71, 17 e 18. Mas qual foi o conselho de Noemi, e será que Ruth foi mesmo recompensada por aplicá-lo?
Ruth na eira. Naquele dia ao anoitecer, Ruth foi até à eira, uma área plana da terra batida, onde os lavradores lavavam os grãos para ser debulhados e joeirados. Normalmente se escolhia um lugar numa encosta ou no alto de uma colina, onde as brisas eram mais fortes no fim da tarde e começo da noite. Para separar os grãos do restolho e da palha, usavam-se grandes forquilhas ou pás. A mistura era lançada para o alto de modo que o vento levava embora a palha, que era mais leve, e os grãos caíam no chão. Ruth ficou observando discretamente à medida que o serviço era concluído. Boaz supervisionou o trabalho de joeirar os grãos que eram amontoados em grande quantidade. Depois de uma boa refeição, ele se deitou perto do monte de cereal. Pelos vistos, naquela época era costume fazer isso, talvez para proteger a preciosa colheita contra ladrões ou saqueadores. Ruth viu Boaz se deitar. Era o momento de pôr o plano de Noemi em ação. Com o coração acelerado, Ruth se aproximou lentamente. Dava para ver que Boaz estava num sono profundo. Assim conforme tinha dito, ela descobriu os pés dele e se deitou ali perto. Depois aguardou. O tempo foi passando, mas para Ruth deve ter parecido uma eternidade. Por fim, perto da meia-noite, Boaz começou a se mexer, tremendo de frio. Ele se esticou para cobrir os pés. Então percebeu que havia alguém ali. Conforme o relato diz, havia uma mulher deitada aos seus pés. Ruth 3:8. Quem és tu? Perguntou ele. Ruth respondeu, talvez com a voz trêmula. Sou Ruth, tua escrava, e tens de estender a tua aba sobre a tua escrava, visto que és resgatador. Ruth 3:9. Alguns comentaristas bíblicos dão a entender que as ações e as palavras de Ruth tinham certa conotação sexual, mas eles se esquecem de dois detalhes. Primeiro, Ruth estava agindo de acordo com os costumes da época, muitos dos quais se perderam no tempo. Assim seria um erro comparar as ações dela com os baixos padrões morais de nossos dias. Segundo Boaz, respondeu de uma maneira que deixa claro que ele encarava a conduta de Ruth moralmente casta e muito elogiável. Sem dúvida, o tom gentil e suave de Boaz acalmou Ruth. Ele disse: Que Jeová te abençoe, minha filha. Expressaste a tua benevolência melhor no último caso do que no primeiro, não indo atrás dos jovens, quer o de condição humilde, quer o rico. Ruth 3:10. A expressão no primeiro caso referia-se ao amor leal de Ruth em acompanhar Noemi de volta para Israel e cuidar dela. Já a expressão no último caso tinha a ver com o que estava acontecendo naquela ocasião. Boaz notou que uma jovem mulher como Ruth poderia facilmente ter procurado um marido entre os homens bem mais novos, que fossem ricos, quer pobres. Em vez disso, ela procurou o bem não só de Noemi, mas também do marido falecido de Noemi, por dar continuidade ao nome da família na terra dele. Não é difícil ver que Boaz ficou tão impressionado com o altruísmo dessa jovem mulher. Boaz continuou: E agora, minha filha, não tenhas medo. Farei para ti tudo o que disseres, pois todos no portão do meu povo se apercebem que és uma mulher de bem. Ruth 3:11. Ele gostou da ideia de se casar com Ruth. Talvez até certo ponto esperasse que ela pedisse que ele fosse o resgatador dela. Mas Boaz era um homem correto e não queria fazer as coisas simplesmente segundo suas preferências. Ele disse a Ruth que havia outro resgatador, um parente mais próximo da família do marido falecido de Noemi. Boaz falaria primeiro com esse homem para lhe dar a oportunidade de se tornar marido de Ruth. Boaz sugeriu que Ruth se deitasse de novo e descansasse até pouco antes do amanhecer, então ela poderia ir embora discretamente. Ele queria proteger tanto a reputação dela como a dele, visto que as pessoas poderiam pensar que algo imoral havia acontecido. Ruth se deitou de novo aos pés de Boaz, talvez agora mais tranquila, após ouvir uma resposta tão bondosa ao seu pedido. Depois, enquanto ainda estava escuro, ela se levantou, Boaz encheu a manta de Ruth com uma porção generosa de cereais e ela voltou a Belém. Ruth 3:13 e 15. Deve ter sido muito bom para Ruth pensar no que Boaz tinha dito.
que ela era uma mulher de bem. Sem dúvida, essa reputação se devia, em boa parte, à vontade que ela tinha de conhecer a Jeová e servi-lo. Ela também havia mostrado grande bondade e sensibilidade com Noemi e seu povo, por estar disposta a adaptar-se a costumes que para ela certamente eram desconhecidos. Se imitarmos a fé de Ruth, nos esforçaremos em respeitar as pessoas e seus costumes, assim também poderemos criar uma excelente reputação. Um lugar de descanso para Ruth. Quem és, minha filha? Perguntou Noemi quando Ruth chegou. Ela talvez tenha perguntado isso porque estava escuro, mas Noemi também conseguia saber se Ruth ainda estava na mesma situação de viúva, descompromissada, ou se agora havia a possibilidade de um casamento. Ruth logo contou a Noemi sobre sua conversa com Boaz. Também mostrou a porção generosa que Boaz tinha-lhe pedido para entregar a Noemi. Ruth 3, 16 e 17. Noemi sabiamente aconselhou Ruth a ficar em casa em vez de sair para respigar nos campos. Ela garantiu a Ruth: o homem não terá sossego a menos que leve o assunto ainda hoje a término. Ruth 3, 18. Noemi tinha razão. Boaz foi ao portão da cidade, onde os anciãos costumavam se reunir, e esperou que aquele parente mais próximo passasse. Perante testemunhas, Boaz lhe deu a oportunidade de atuar como resgatador por se casar com Ruth, mas o homem recusou, alegando que isso prejudicaria sua própria herança. Assim, perante as testemunhas no portão da cidade, Boaz declarou que agiria como resgatador, comprando tudo o que pertencia a Elimeleque, marido de Noemi, e casando-se com Ruth, viúva de Malom, filho de Elimeleque. Boaz disse que com isso ele esperava fazer que se levantasse o nome do morto sobre a sua herança. Ruth 4, 1-10. Boaz era mesmo um homem correto e altruísta. Boaz se casou com Ruth. Então o relato diz: Jeová concedeu-lhe conceber, e ela deu à luz um filho. As mulheres de Belém abençoaram Noemi e elogiaram Ruth. Disseram que ela era para Noemi melhor do que 7 filhos. O relato mostra que o filho de Ruth se tornou ancestral do grande rei Davi. Davi, por sua vez, foi ancestral de Jesus Cristo. Mateus 1:1. Ruth realmente foi abençoada, assim como Noemi, que ajudou a cuidar da criança como se fosse seu filho. A vida dessas duas mulheres é um belo lembrete de que Jeová Deus nota o esforço de quem trabalha de modo humilde para cuidar de sua família e o serve lealmente com o seu povo escolhido. Jeová sempre recompensa pessoas fiéis como Boaz, Noemi e Ruth. E nós vamos orar um Pai Nosso para que o Espírito Santo possa nos ensinar também a exercer uma fé como a de Ruth e como a de Noemi. Vamos então orar. Pai nosso Jeová que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha sobre nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra, assim também no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do iníquo, pois seu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe.